Chama-se Museu Benfica Cosme Damião, mas poderia muito bem ser a experiência Cosme Damião. Este é um dos grandes empreendimentos da direção de Luís Filipe Vieira para o ano 2013 do Benfica. Luís Lapão, o curador deste museu, mostra em exclusivo à Bola TV e ao Jornal da Bola as instalações antes da abertura do museu ao público. Anunciado em 2009, já no terceiro mandato de Luís Filipe Vieira, está agora pronto para começar a receber a visita de todos aqueles que quiserem conhecer a história do Sport Lisboa e Benfica. Com direção criativa de Héctor Berra, também responsável pela criatividade de outros museus desportivos, como o do River Plate e do Boca Juniors, o Museu Cosme Damião permite ao visitante uma experiência interativa no baú de histórias das Águias. No total, existem 170 mil palavras em português e respectiva tradução para inglês, informação que pode demorar horas e horas a consumir. Antes da visita, realçar que é um museu trabalhado para poder receber pessoas com mobilidade reduzida, com mobiliário desenhado para utilização de cadeira de rodas. Além disso, este museu é apenas a ponta do iceberg no projeto do Benfica em recuperar o património do emblema. Estiveram envolvidas mais de 1000 pessoas e instituições neste trabalho, onde estão apenas visíveis cerca de 800 das milhares de peças conquistadas pelas águias ao longo dos anos. Começamos por aqui. Temos aqui o centro do mundo, é o Estádio da Luz, portanto. Sim, é uma realização simbólica, obviamente, e que procura aqui também impactar logo desde o início o visitante, trazer alguma alegria, alguma cor também que este museu acaba por ter espalhado por toda a sua área e assinala realmente aquilo que é para nós, benfiquistas, o centro do mundo, a nossa Lisboa e o nosso Benfica. Para falarmos sobre o museu, eu diria que não é possível perceber este museu sem referir aqui um aspecto muito importante, que é o trabalho que o Benfica fez com o seu património, que não começou com a construção deste museu e com todo o projeto de comunicação que aqui se fez ao longo deste último ano e qualquer coisa, desde que começámos com a obra. Isto é um projeto que começou já lá vão quase 4 anos. É um projeto integrado que não tem como função apenas, ou não teve como objetivo o museu em si, esgotando-se aí, mas sim um projeto integrado para o património do clube, um património que, enfim, tinha algumas carências, que na sua gestão, na sua comunicação também, portanto já não tínhamos um museu desde que deixámos de ter o anterior Estádio da Luz, com a construção deste novo, e portanto havia aqui uma lacuna muito forte. Para nós conseguirmos executar aquilo que foi o compromisso do Presidente Luís Filipe Vieira no mandato de 2009, quando assumiu o compromisso de devolver aos benfiquistas a sua história com a construção de um museu, nós tivemos que fazer um trabalho preparatório com todo este património. Sobretudo, há 2 eixos fundamentais neste projeto, que é um departamento de reserva, conservação e restauro, por onde começámos para gerir toda a coleção em termos de conservação, de restauro, de acondicionamento das peças, de inventariação, etc., por aí fora. Por um lado, saber o que tínhamos e conservármos-lo de forma eficaz. Por outro lado, também, em termos de acervo documental, criámos um centro de documentação e informação, que nos permitiu sustentar todo o trabalho de estudo e de investigação que alimentou de conteúdos este espaço que vamos abrir agora. Portanto, estes 2 pilares foram centrais na construção do projeto, sem eles seria impossível chegarmos aqui. E não se esgota em si próprio, porque é um trabalho sempre em contínuo, portanto, também. Ou seja, acredito que nesta altura ainda já está tudo recuperado, todos os documentos, todas as taças, todos Não os está tudo recuperado, mas está tudo em condições de conservação e em condições de ser estudado no imediato para qualquer que seja o objetivo, uma exposição temporária, outras coisas que se queira fazer com o património do clube. Neste momento, sim, temos um museu onde se conta uma história do Benfica,
onde é possível contactar com a memória do clube, através de uma exposição que é, enfim, uma perspectiva que se teve aqui sobre a história, que não pretende ser a história, mas sim uma história. E por outro lado, temos estes dois eixos que nos permitem, no futuro, aceder à memória do clube de uma forma controlada e ter a garantia que de facto, depois da abertura deste museu, muitas outras ações se podem vir a fazer com este património. Esta é a primeira zona importante do museu. Esta zona é a primeira área do museu. Nós temos, neste museu, temos uma linha temática. Portanto, o museu está dividido nos seus vários espaços em 29 áreas diferentes. São 29 áreas organizadas, quase todas elas de forma temática, à exceção de duas que têm uma perspectiva cronológica sobre a vida do clube, também em confronto com a vida da cidade, a vida do país e a vida do mundo nos seus acontecimentos mais importantes, que depois já vamos ver mais à frente. Aqui, esta área, que se chama Ontem e Hoje, de uma forma muito singela, o que se pretende aqui é pôr em confronto o Benfica das suas origens, um Benfica que teve algumas dificuldades no início para sobreviver, de uma forma muito simples. Apresentamos aqui 5 documentos do início, dos primeiros tempos. Salientaria, por exemplo, aqui o documento do primeiro treino no dia da fundação, a 28 de fevereiro de 1904, mas também a compra dos primeiros equipamentos, em 1905, e mais 3 documentos também eles interessantes. Deste lado temos um conjunto de objetos que são troféus das modalidades que o Benfica praticou ao longo do tempo. Não estão cá todas representadas, mas são, cada um deles é o primeiro troféu da respectiva modalidade que está aqui representado. O troféu mais antigo que nós temos na coleção. 2 deles são do futebol. Por exemplo, esta jarra que está aqui em bronze, que é de 1910, é o troféu mais antigo que temos na nossa coleção, atribuído a título definitivo, porque no início a atribuição de troféus fazia-se de forma provisória, como os campeonatos de Lisboa, que só eram definitivos após a conquista de três títulos consecutivos ou 5 interpelados. Este foi definitivo, portanto, é de facto o troféu mais antigo, que é dos primeiros Jogos Olímpicos Nacionais, que se disputou em 1910. Como? O primeiro do futebol também. O primeiro do futebol. Este é o primeiro do futebol. Depois temos aqui o primeiro de outras modalidades que estão aqui representadas também. Como eu dizia, esta área acaba por, de uma forma singela, fazer aqui um contraponto entre aquilo que foram as origens do clube e as dificuldades que o clube teve no seu início para crescer, e depois o contraponto com a atualidade. Portanto, estamos aqui numa área que já diz respeito ao hoje, um conjunto de troféus que foram os últimos conquistados pelo clube nas várias modalidades desportivas e nas várias categorias. Um conjunto de 64 que serão renovados depois anualmente, no final de cada época teremos aqui um conjunto de peças novas. Mas mais do que este confronto entre o património material do ontem e do hoje, temos um clube que cresceu em dimensão também humana, em dimensão de património imóvel, como hoje em dia é possível ver nas estruturas, nas infraestruturas que o Benfica criou. O caso do estádio que temos desde 2003, o centro de estágio Caixa Futebol Campos, todo este património para que o clube cresceu. Também o seu património humano e social, a forma como o Benfica hoje é mais do que uma instituição de futebol, dedicada ao futebol ou ao desporto, mas que abrange também um leque, tem um papel social, um papel ativo socialmente, com a Fundação. É o clube que tem mais sócios no mundo, premiado pelo Guinness. Depois todo um conjunto de recursos que o clube tem, como os canais dos mídia, da Benfica TV, o jornal, a revista, portanto um conjunto de atributos que o clube tem hoje e que faz do Benfica a grande instituição que é. Em suma, portanto, aqui esta primeira parte, um visitante entra e a primeira coisa que tem são as primeiras taças conquistadas pelo Benfica e as taças mais recentes conquistadas, seja no futebol, seja nas modalidades. Portanto, parte do princípio que o próximo campeonato que o Benfica vencer é aqui que vai estar exatamente aqui que vai estar a taça. Temos muita pena que o último não esteja aqui presente,
gostaríamos muito. De facto, do futebol, o último que temos aí é o Eusébio Cup, já do ano passado, estamos prestes a disputar a deste ano, mas temos, por exemplo, ali o troféu da Liga Europeia de Hóquei em Patins, de que muito nos orgulhamos e faz parte já do hoje, como farão no futuro as próximas conquistas que o Benfica averbar. Chegamos aqui à segunda zona. Esta segunda zona, de uma forma sintética, é um conjunto de 3 áreas que dizem respeito às modalidades desportivas, exceto o futebol. Temos, por um lado, esta estrutura tem no seu interior todos os títulos oficiais das modalidades. São cerca de 500 troféus, todos os títulos oficiais de todas as modalidades que o Benfica já praticou ou pratica estão aqui. Por outro lado, temos as figuras. Foram escolhidas algumas figuras que estão aqui representadas através de um filme que nos mostra figuras como Alexandre Ocotes e como Carlos Lisboa, como António Livramento, portanto, aqueles inquestionáveis que de facto acho que ninguém deixaria de os mencionar como os números 1 de cada uma destas modalidades desportivas. Já agora salientar só a existência desta peça, que é uma peça única, um quadro a óleo de José Maria Nicolau, alguém que difundiu como poucos a popularidade do clube, representa isso mesmo, e que é uma peça única neste museu. Para complementar este espaço das modalidades, temos uma mesa interativa, mesa esta a que os visitantes podem aceder através de um simples toque e ver alguns conteúdos que são momentos marcantes na vida das modalidades desportivas. Aqui o futebol não está presente, portanto são todos os desportos que o Benfica praticou, menos o futebol. Ou as figuras ou momentos marcantes na vida das modalidades. São 96 vídeos que abrangem desde um período desde 1912, com a maratona dos Jogos Olímpicos, em que faleceu Francisco Lázaro, até às últimas conquistas do futsal, do basquete, do hóquei, etc. Portanto, só aqui nesta mesa estão, portanto, reunidas horas de informação. Muitas horas de informação, um trabalho exaustivo que implicou, enfim, consultas e pesquisas através do arquivo da RTP, da própria Cinemateca Nacional, portanto, foi um trabalho árduo. Muitas vezes gostaríamos de ter aqui documentados alguns momentos que não foi possível porque não tínhamos fundos, mas aqueles que conseguimos encontrar, procurámos documentá-los da melhor maneira e acho que é um excelente ponto de entretenimento e de recuperação da memória da vida das modalidades que eu acho que se foi perdendo ao longo do tempo e aqui está exemplarmente documentada. Deixámos as modalidades desportivas só para dizer que vamos entrar num bloco temático que tem diretamente a ver com o futebol. Portanto, são 8 áreas em que falamos de futebol, conquistas, onde temos os principais troféus do futebol, não só oficiais, mas também particulares. A área começa exatamente pela Taça de Portugal, porque na sua origem se chamava Campeonato de Portugal, portanto foi a primeira prova de caráter nacional existente no país, oficial, começou em 22, e temos aqui todos os troféus dos ganhos na Taça de Portugal, / Campeonato de Portugal. Portanto, são 27 no total, 24 Taças de Portugal, 3 Campeonatos de Portugal. Estes dispositivos que estão ao dispor dos visitantes permitem ter acesso a toda a informação relacionada com os troféus. Aproveito já para dizer que não há nenhum objeto neste museu que não esteja devidamente documentado, com um texto, com uma imagem, com um vídeo sempre que é possível. Portanto, nós, clicando aqui neste menu, temos um texto que faz um enquadramento sobre o título ganho nessa época, temos acesso aqui ao plantel, com a fotografia e os jogadores discriminados, aqui os jogadores e a sua prestação ao longo da época, a tabela de resultados, passo a passo, a imprensa com as primeiras páginas dos periódicos da altura e, por fim, um vídeo que nos mostra um bocadinho, de uma forma resumida, o que é que foi a edição da Taça de Portugal desse ano. Aqui entramos no Campeonato Nacional, a estrutura é a mesma, comunica da mesma forma, portanto com estes painéis interativos, touch, onde as pessoas podem aceder a toda a informação sobre cada um destes 32 títulos que o Benfica ganhou. Noto que já há aqui espaço para futuros títulos. Sim, esperemos que seja necessário aumentar muito depressa, mas de facto, pelo menos para mais 2 ou 3 já temos aí espaço. Entramos na área
Da formação? Da formação. Portanto, aqui de uma forma sintética, porque muita coisa que se pode dizer sobre a formação e a importância que o futebol de formação teve na história do clube, quisemos simplesmente condensar, cingir-nos aqui àquilo que é